O Vector é o vilão mais amado da franquia Meu Malvado Favorito. Oh, yeah! Mas será que você percebeu que no decorrer do filme tiveram vários easter eggs que indicavam que em algum momento a gente veria o vilão mais uma vez? Se você não percebeu isso, a única alternativa é ficar até o final do vídeo para descobrir com a gente. Vector passou nada menos que 14 anos e 4 filmes completamente desaparecido até que a Illumination resolveu lançar o curta-metragem Mooned, que foi passado antes do filme Patos. Nele, a história do vilão continua exatamente de onde terminou o primeiro filme de Meu Malvado Favorito, pelo menos pro vilão. Vemos que ele tá completamente sozinho na superfície lunar, quase porque o Minion que tomou a fórmula antigravidade do Dr. Nefarious também tava por lá fazendo companhia ao inimigo do Gru, e por esse motivo ele acabou recebendo o resgate de um grupo de outros Minions que usaram uma aeronave. O detalhe é que enquanto isso, o próprio Vector também tentava ao seu modo sair daquele lugar, o que acaba resultando em uma tremenda confusão, onde o vilão acaba colidindo com a nave dos Minions, e todos eles vão acabar parando na superfície de Marte. No planeta vermelho, um pequeno alien oferece ajuda a Vector, mas ele não entende nada, e espanta o pequeno extraterrestre, que vai embora levando os Minions de volta pra Terra, deixando ele pra trás sozinho em Marte. O detalhe é que no final de Divertidamente 4, o Vector reaparece, e não só ele, mas também uma figura um pouco estranha, que pode estar por trás do seu retorno à Terra. Mas a gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Isso porque agora a gente vai comentar sobre os easter eggs que mostraram que a gente veria o vilão do primeiro filme novamente. Ah, me arriva la luna. Oh, aspetta, un mano, la mano! Depois que o Gru é avisado pelo Sr. Bondovsky de que seu arqui-inimigo, Maxime Lemal, estava solto e de que ele viria atrás do pai das garotas, toda a família começa a se preparar para mudar de vida e também de cidade. Todos vão para Mayflower, onde ganham novos nomes, novos empregos e também uma nova casa. E quando o Gru tá conversando com as garotas sobre a mudança, logo em seguida a gente vê que o paizão começa a conduzir todos pro carro e pega todas as malas para conseguir fazer isso. E ele também pega no chão um outro item que se assemelha bastante com uma espécie de pistola gigantesca esverdeada, e que todo mundo que assistiu ao primeiro filme com certeza deve se lembrar muito bem. O Gru, junto com os Minions, roubam de um laboratório em algum local da Ásia uma espécie de raio que tinha a capacidade de fazer com que qualquer coisa fosse encolhida imediatamente. O plano do maior vilão do mundo na época era utilizá-lo para encolher a Lua e roubá-la. O erro é que ele conta o plano pro Sr. Perkins, que repassa tudo pro Vector, que é o seu filho. E ele acaba pegando o Gru desprevenido e rouba o raio encolhedor do vilão. Depois de tudo que acaba acontecendo no filme, como você sabe muito bem, o Gru acaba desistindo de roubar a Lua para poder salvar a Margot e as outras meninas, ao mesmo tempo que o satélite natural volta ao seu tamanho normal e retorna para a órbita da Terra, deixando o Vector completamente preso por lá. Então, quando a gente viu o mesmo raio encolhedor sendo levado pelo Gru para sua nova cidade, isso já era um easter egg de que a gente veria o Vector no final do filme. Só que esse não foi o único. E como a gente tá falando do primeiro grande inimigo do Gru nos filmes da franquia, em homenagem a esse cara completamente sem noção, vamos comentar #Vector aqui embaixo. O Gru passou a ter uma vida completamente diferente ao se mudar, passando a adotar outro nome e afirmando que é o dono de um negócio que vende painéis solares para geração de energia. E no cartão a gente pode ver que a logomarca da empresa falsa é um rosto do próprio Gru, como se fosse o sol com um belo sorriso. Se a gente parar para analisar com mais cuidado, essa é uma clara referência a tudo que a gente comentou a respeito do fato do Vector e do chefe dos Minions terem disputado um com o outro o maior roubo da história. Isso porque, de certa forma, a Lua e o Sol, além de serem os dois astros mais importantes para a vida na Terra, são opostos, no sentido de que normalmente um deles aparece durante o dia, enquanto o outro durante a noite. Então o fato da escolha do novo negócio do Gru ser relacionado a painéis solares provavelmente não foi por acaso, mas sim algo pensado para fazer referência ao Vector e ao passado dos dois. Se você assistiu ao quarto filme de Meu Malvado Favorito, ou pelo menos viu os trailers, sabe muito bem que um dos principais pontos da obra é o fato de que o Gru Jr. simplesmente começa o filme odiando
matando o próprio pai. Ninguém sabe por quê, mas o hobby do pequeno bebê parece ser infernizar a vida do ex-supervilão número 1. E agora a gente tem que avisar. Vamos falar alguns spoilers. O plano principal do Maxime Le Mal para se vingar do Gru era sequestrar o seu bebê, que no caso é o Gru Jr., e transformá-lo em barata. Isso porque o inimigo do nosso malvado favorito tem o poder de controlar esses insetos. Inclusive ele mesmo se transformou, como a gente pode ver no início do filme. No decorrer da trama, o arquirrival do Gru acaba conseguindo tanto sequestrar o bebê como transformar ele em metade barata. E por ser meio barata, ele tá sob o controle mental do Maxime. E quando ele estava prestes a acabar com o próprio pai na cena final, Gru fala pro seu pequeno filho caçula que independente do que acontecesse naquele momento, ele sempre o amaria. As palavras do chefe dos Minions conseguiram tocar o bebê e quebraram o controle que o Maxime tinha sobre ele. Essa dinâmica entre pai e filho foi muito legal. E antes que você se pergunte, o Dr. Nefarious consegue reverter a transformação do Gru Jr. e ele passa a ser um bebê normal de novo, só que dessa vez demonstrando afeto pelo seu pai, que era o que o Gru mais queria. Essa relação final de amor entre os dois personagens nos lembra bastante a relação que o Sr. Perkins, o gerente do Banco do Mal, tinha com seu filho Vector desde pequeno, como a gente pode notar tanto no primeiro filme de Meu Malvado Favorito, como no segundo dos Minions, quando a versão criança do Gru e do Knuckles vão ao banco dos vilões e o Sr. Perkins, que ainda era só um caixa na agência, mostra mais uma vez a foto onde o Vector tá nas suas costas. E nos dois casos a gente percebe que o foco é a relação entre o pai e o seu filho, mesmo que eles sejam vilões, ou como no caso dos dois Grus, eles sejam captores de vilões. E se você chegou até aqui no vídeo, deve curtir desenhos e animações como a gente. Então se inscreve aqui no nosso canal para não perder nada. Depois de todos esses indícios de que o Vector iria aparecer, o filme estava praticamente no seu final, quando acontece a cena em que o Gru e o Maxime solam juntos a clássica música dos anos 80, que fala sobre dominar o mundo. E é nessa parte que a gente é levado pra dentro da prisão. E como em todos os outros filmes da franquia, o final sempre tem uma música e várias pessoas dançando. E se tem uma coisa que com certeza o Vector é especialista, é em fazer danças engraçadas, como a gente viu no primeiro filme. Isso fica mais do que comprovado também nesse novo, em que ele se destaca no meio da multidão pelos seus passes de dança exóticos e engraçados. Inclusive, se a gente se lembrar bem, laranja sempre foi a cor da roupa do Vector, então praticamente não mudou muita coisa pro personagem. Mas a questão é, como o filho do Sr. Perkins saiu de Marte e foi parar na Terra depois de ser deixado para trás pelo pequeno alien que deu carona pros Minions? E a resposta pode estar logo atrás do vilão. Se a gente olhar bem durante a música final do quarto filme, vemos que existe uma figura muito esquisita atrás do Vector, que usa luvas pretas e tem um cérebro e 2 olhos dentro de um vidro. Por mais que aquilo pareça um cérebro humano, a gente não pode avisar com certeza de que se trata de um. E não sei pra você, mas pra mim ele tem bastante pinta de ser um ser de outro planeta. Então nosso palpite seria de que depois de ser abandonado mais uma vez, esse outro ser teria surgido e oferecido ao Vector a possibilidade de levá-lo de volta pro seu planeta desde que ele o ajudasse a dominar o mundo todo. O problema é que ao entrarem na nossa atmosfera, eles podem muito bem ter ido parar na Área 51, ou quem sabe até mesmo na sede da AVL. E de lá foram mandados diretos para a cadeia de supervilões. Isso só comprovaria a sina de azar do vilão, e como ele nunca vai se dar bem. Além do primeiro vilão de Meu Malvado Favorito, durante a mesma canção, a gente consegue ver todos os vilões reunidos de todos os filmes da franquia, como o próprio Sr. Perkins, pai do Vector. Vemos também o El Macho do segundo filme e o Brett, que foi o vilão do terceiro. Já os vilões das produções dos Minions também apareceram, como foi o caso da Scarlet e do seu marido, o Herb, e o Sexteto Sinistro completo com todos os seus integrantes, só que todos um pouco mais velhos. A gente vê ainda a diretora da escola e o próprio Maxime, ou seja, não faltou ninguém da nossa lista de vilões da franquia, o que abre brecha pra gente imaginar que podemos ver, quem sabe, uma união entre todos eles para acabar de uma vez por todas com o Gru, em um provável Meu Malvado Favorito 5,
que é apenas uma questão de tempo para ser lançada. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!